Eu estudo há muitos anos já o filósofo alemão Hans Jonas, cujo livro, lançado em 1979, tem a ver justamente com essa questão, ou seja, como é que a gente poderia orientar, né, orientar a ação tecnológica no mundo contemporâneo. O Jonas publica esse livro, que se chama O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, e neste livro ele, de alguma forma, diagnostica o problema da relação entre tecnologia e natureza, ou seja, a civilização, a tal civilização tecnológica, é uma civilização baseada no avanço da tecnologia contra a natureza, ou seja, no geral, essa tecnologia tem se voltado contra os processos naturais, tentando alterar esses processos. Uma das, vamos dizer assim, das características dessa civilização tecnológica é precisamente, ou tem a ver precisamente com a questão alimentar, com as novas tecnologias que são hoje usadas para a alimentação. E eu acho que a gente poderia distinguir aqui dois tipos de tecnologias, ou dois aspectos dessa questão. A primeira, que é a mais evidente no caso do Jonas, é sobre o modo como se produz o alimento. Então, tecnologias de produção, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a agricultura vertical, o uso, por exemplo, extensivo de agrotóxicos a partir dos anos 80, principalmente, com a Revolução Verde, a manipulação genética dos seres, né? Principalmente das plantas, mas também dos animais, o modo como as plantas, principalmente as florestas, dão lugar à agricultura de larga escala, né? O uso por exemplo, de uma série de produtos químicos na agricultura, levando, por exemplo, tanto a poluição dos solos, das águas, quanto, por exemplo, a destruição dos animais, dos insetos, né, e uma série de outros, vamos dizer assim, de outros animais que, de alguma forma, esse processo desequilibra, digamos, né, o sistema natural. Então, aí uma série vamos dizer assim, de alternativas tecnológicas que, ao longo dos últimos anos, vieram caracterizando essa civilização tecnológica e dando para ela aquilo que o Heidegger chamou, então, de indústria motorizada da alimentação, ou seja, a alimentação vira uma grande indústria e para abastecer, claro, o crescimento demográfico do planeta. Então, esse é um aspecto, digamos, que a gente poderia retirar do livro do Jonas. Um segundo aspecto tem a ver precisamente com o modo como nós comemos esses alimentos, ou seja, tanto uma questão, por exemplo, ligada hoje à baixa nutrição, né, a pobreza de nutrientes dos alimentos, então os alimentos têm prazos de validade mais estendidos, são baratos, mas também são de baixíssima qualidade, então também são industrializados ao extremo, né? Se coloca, por exemplo, sabores, odores, cores, texturas, né? Tudo artificial para os alimentos, até coisas mais contemporâneas, como a plant-based, por exemplo, a carne em laboratório, que são, vamos dizer assim, exemplos de como hoje se come o alimento, e mais ainda como se produz esse alimento, levando-o até a mesa, por exemplo, no caso dos animais, né, com a produção em larga escala de animais aprisionados em galpões em que eles sequer têm direito àquilo que caracterizaria a vida no seu elemento mais básico, né? Por exemplo, sexualidade, por exemplo, liberdade, que é para o Jonas um princípio importante. Então, desses dois pontos de vista... eu teria que ainda citar uma preocupação que a gente podia encontrar na obra do Jonas com o modo como a alimentação também ela serve para o encontro das pessoas, ou seja, essa civilização tecnológica também é uma civilização que não come junto, né? Que não partilha a mesma mesa, que não torna o alimento alguma coisa do encontro dessas nossas, vamos dizer assim, das pessoas que formam essa civilização. Então, o alimento, ele perde na produção, ele perde em nutrientes, em termos de alimentação, e ele perde também a sua característica enquanto encontro das pessoas, quem sabe até ligado a certa sacralidade. Com isso, então, a gente podia dizer que a ética proposta pelo Jonas, ela parte de dois pressupostos. Primeiro, um pressuposto de âmbito ontológico, ou seja, a questão dele é se perguntar qual é o direito que nós, seres humanos, temos de fazer alterações tão decisivas, tão profundas, por exemplo, nos vegetais, nos animais, tirando deles aquilo que é a condição mais ontológica mais fundamental, que é, por exemplo, a condição da liberdade. O Jonas, portanto, funda a sua ética numa reflexão sobre o direito intrínseco da vida como um todo, incluindo a vida vegetal e a vida animal,
para que ela seja, então, vamos dizer assim, reconhecida na sua dignidade mais própria e não ser usurpada dessa dignidade, mesmo aonde ela serve, por exemplo, para alimentos, né, para alimentação humana. E uma outra questão tem a ver precisamente com a responsabilidade, no fato de que os modelos de produção, os modelos de relação com a natureza têm sido baseados, então, num antropocentrismo, numa necessidade do agora, sem pensar, por exemplo, no futuro, né? A ética do Jonas, então, ela é um grande convite, de um lado, para a gente incluir na responsabilidade humana o âmbito extra-humano, o âmbito das plantas, dos animais, e de outro lado, para a gente incluir também o futuro como tempo ético. Ou seja, as éticas tradicionais sempre foram éticas que pensaram apenas no agora, no âmbito humano e do agora. E essa ética agora pretende pensar a natureza como um todo, animais, plantas, e também as gerações do futuro. Então, vamos dizer assim, essa é a grande obrigação, essa é a grande responsabilidade do ser humano, cuidar para que também no âmbito da produção agrícola, alimentícia, nós tenhamos uma agricultura que não coloque em xeque, não coloque em risco nem os elementos extra-humanos, nem as gerações do futuro.